Olá, meus queridos, bom fim de semana a todos vocês. Hoje, gente, a meditação é sobre um texto tão lindo na Palavra de Deus. Eu te convido a ler na sua casa. Depois, todo esse texto que está registrado em Lucas 24 e 13, sobre os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, que diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Esse texto aqui é um texto assim tão importante porque Jesus já havia ressuscitado. E esses discípulos haviam deixado Jerusalém. Eles estavam a caminho de Emaús, conversando entre si, os dois. Um deles, a Bíblia registra o nome, que era Cleopas. Estava conversando a respeito de tudo aquilo que havia acontecido em Jerusalém, da morte de Jesus, de como ele havia sofrido, de como ele havia sido crucificado, e eles conversavam. E a esperança no coração daqueles dois discípulos é que Jesus ressuscitasse ao terceiro dia. Eles estavam aqui já no terceiro dia, mas eles não haviam visto já Jesus ressuscitado. E de repente ali do caminho na estrada aparece para eles um estranho, que aos olhos deles era apenas um estranho. E o coração daqueles dois discípulos estavam tristes, porque eles queriam ver Jesus. Jesus, enquanto no seu ministério terreno, ele havia feito uma promessa para todos os seus discípulos, os seus seguidores, que ele morreria numa cruz crucificado. Só que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele iria para o Pai, ele ascenderia aos céus. Só que os discípulos aqui estavam caminhando já. Não havia visto Jesus ressuscitado. O coração deles estava entristecido. Ao ponto de quando chega Jesus junto com eles e começou a ter um diálogo, para eles era apenas um estranho. E havia ali, era um estranho caminhando com eles, e eles começaram a dialogar ali com aquele estranho, sem entender que era Jesus. Gente, isso é tão comum em nossas vidas, nos momentos de tristeza. E nos momentos que a gente se esquece dos cumprimentos da promessa de Deus na nossa vida, quando a tristeza invade o nosso coração, nós não vemos mais Jesus. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam dialogando entre si. E quando Jesus chega, eles nem conhecem que é Jesus e fala, mas você não está sabendo dos acontecimentos, o que aconteceu? Que Jesus, o Cristo, que ele morreu numa cruz e ele prometeu ressuscitar, ele não ressuscitou. E Jesus vai falando com eles e conversando. Estava declinando o dia, já era tarde, e aqueles discípulos falam com aquele estranho, e aparentemente para eles era um estranho. Ele fala, fica conosco, já é tarde. Ah, mas é uma surpresa tão grande, meus queridos, quando Jesus entra ali para cear, e Jesus parte agora o pão com eles. Os olhos deles são abertos, e eles veem quem era aquele estranho que estava com eles. Era Jesus, Jesus o Nazareno, Jesus ressuscitado. Meus queridos, assim acontece conosco nas nossas vidas. Há momentos que Jesus está tão pertinho de nós, mas nós nos vemos o nosso sonho acontecer, as promessas de Deus que Deus fez em nossas vidas não se realizaram. No momento de tristeza a gente não vê quem é Jesus e a gente nem reconhece que Jesus está tão pertinho de nós como estava daqueles dois discípulos. Ai, a alegria enche o coração deles
quando eles reconhecem, Jesus estava ali presente. Eles viram então que as promessas que Jesus havia feito de ressuscitar havia se cumprido. Nenhuma promessa de Deus se perde em nossas vidas. Se você tem promessa, acredite. Ainda que nesse momento agora você está triste, você não tenha visto nada acontecer. Tudo parece muito estranho como era para aqueles 2 discípulos. Mas creia que no tempo certo, os milagres acontecerão na sua vida. Deus se revelará para você. Jesus está bem perto de nós. Ele nunca nos deixou. Eu sempre digo uma frase: ter Jesus na hora da dor faz toda a diferença em nossas vidas. Porque nós temos um Deus firme, o amém de Deus. Nós temos um Jesus Cristo ressuscitado. E se Ele ressuscitou, Ele também é fiel e poderoso para ressuscitar todas as promessas e todos os nossos sonhos que estão realmente em Deus. Porque há sonhos que Deus não está presente, que Jesus não é o centro. Mas aqueles sonhos que você coloca Deus como centro de tudo na sua vida. Creia, meu amigo, creia, meu querido, creia, minha amada, que se cumprirá, porque nenhuma promessa de Deus cai por terra. E é tão lindo esse texto aqui, porque depois eles voltam felizes, encontram ali os discípulos, os 12 ali, e realmente eles falam, realmente Jesus ressuscitou. Ele não está mais lá no sepulcro, porque nós cremos num Deus vivo. Ah, que coisa linda! Você já imaginou isso? Você caminhando em uma estrada e de repente aparece ali um estranho, começa a dialogar com você. Quando você vai ver, é o próprio Jesus. Ele nos surpreende, queridos. Quantas vezes você não vai ver Jesus, mas ele vai estar presente? Porque é assim, Jesus tem as suas maneiras de trabalhar em nossas vidas. Não foi diferente na vida desses 2 discípulos. Naquele momento não era mais um estranho para eles, mas era o Jesus ressuscitado. E esse Jesus que está vivo, ele tem o poder de vivificar a tua vida e a tua casa, ainda que tudo aí pareça morto. Jesus é poderoso. Eu declaro isso hoje na tua casa, na tua família. Tudo aí se tornará a ter vida em nome de Jesus, porque Ele é fiel e quem prometeu não mente jamais. Meus queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Dê um final de semana para vocês muito abençoado, como eu estou tendo aqui. Estou até de blusa, porque está um pouco friozinho aqui, um dia muito maravilhoso. Vamos abençoar esse dia, dizer: Jesus, faça-se presente em minha casa. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal!